Então, pessoal, a segunda parte, o vídeo de ontem a gente viu só o Aurelion Sol, agora a gente vai ver o vídeo inteiro das mudanças. Eu vou deixar dando play e eu pauso quando for pra comentar, tá? Mas o vídeo de hoje é sobre o que se esperar do LoL para 2023. Menos o Aurelion Sol que eu já falei. Lead producer of gameplay on League. You might remember me from all those champion roadmaps, but today, for reasons I can't even fathom, they put me in front of a camera again to talk about all of League this O cabelo time. dele tá diferente. So buckle up as I dive into some of the champions we have in development. Sabe por que eles fizeram esse vídeo aqui? Porque o pessoal tava falando, saiu uma notícia falando que talvez a Riot não solte mais novos champions. E tipo, isso deve ter assustado eles. Porque o pessoal acha que esse sinônimo do jogo tá morrendo. Mas eu tinha mostrado pra galera que, um pouco antes do jogo começar, eu até fechei, que o LoL hoje em dia tem 180 milhões de pessoas jogando. Tá no maior pique de todos os tempos. Então, não, o jogo não está morrendo. After that, I'm going to pass the metaphorical mic over to Riot Froxon, who is going to talk to you about the recent durability update. Ah, isso aí é complicado. So before we get into the new champions coming up this year, let's take a quick look back at the champions we've released. Ah, sempre um recapzinho, né? First we had the Zeri. Péssimo lançamento. Ótimo lançamento. Isso aqui é o péssimo e o ótimo. Renata, ótimo, parece Roberto Carlos? Sim, mas ainda assim, extremamente eficiente e interessante. A Zeri, pelo amor de Deus, a Zeri tem mais patch de balanceamento hotfix do que patch que ela ficou saudável. After that, the Void Empress herself, Legal. Forte para legal. Esquisita. Mas legal também. Just around the corner, we have the Udyr VGU, complete with a dad bod worthy of the Freljordian gods. Isso aí sim, isso sim, até levantar a cadeira. Que da hora, não tinha visto animações aí. As animações dessa skin são incríveis, pô. Olha as animações da Ultimate, pô. Muito legal. Ultimate não, da lendária eu acho que chama essa skin, né? So in addition to the new champions we've released this year, we've also been shipping a lot of mid-scope updates to various champions, including Janna, Ahri, Swain, Talia, Olaf, and recently Sivir. Todos ficaram OP. Because we slowed down the release of new champions, we've had a bit more time to ship smaller updates to champions on the roster that have fallen behind the pack. Eu acho isso melhor, inclusive. Eles darem rework. Agora eu percebi que ele tem cabelo? Tem, velho. Ele não está calvo. Eu acho melhor, tá? Darem rework aos poucos nos champions do que ficar lançando lançamento de campeão. Eu acho melhor. Eu lembro que tinha uma época no LoL, gente, que acho que foi o Shinzal com o Gragas. Eles foram lançados no mesmo patch. Ele lançava tipo 2 champions por patch. Era uma loucura. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's visuals, theme, or gameplay. That's reserved for VGUs. Instead, we want to freshen up champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. E jogável, né? We try to strengthen their fantasy even more, rather than reinvent it. So for Swain, we pushed his fantasy of an unkillable frontline mage to the Todos ficaram fortes. And for Ahri, we focus on her fantasy of a mobile mage. E provavelmente viável competitivamente. We saw really great responses to these projects, as well as healthy play rate spikes after their release. Given all of this, we want to keep pursuing. Engraçado que ele não falou sobre taxa de vitória, ele falou sobre resposta da comunidade e play rate, ou seja, a taxa de play mesmo, de quantas pessoas estão jogando. Esquisito, né? Porque geralmente eles falam muito de taxa de vitória. A taxa de vitória de todos esses campeões ficou alta. Eu acho que ele não quer essa associação, né? Doing mid-scope updates, and we already have a few champions we're exploring, including Nico and Syndra. Acho ótimo, porque tanto... A Nico, mais ou menos, porque eu acho que a Nico ela tem um espaço muito específico dela, mas a Syndra eu acho bem da hora. Eu vou reduzir um pouquinho a câmera só pra não atrapalhar tanto a legenda, mas mais que isso é difícil, tá? Eu acho a Syndra o melhor caso pra... Eu não tenho ideia de como é que eles vão mexer na Syndra. Porque a Syndra pra mim já é um champion bem bonitinho e fofinho do jeito que ele é. A Nico dá pra mexer. A Nico, eu acho que eles têm que fazer com que a fantasia de se transformar em alguém seja mais recompensadora. Eu acho que a Nico ela tem tudo pra ser um campeão muito legal. A Syndra eu acho difícil mexer. A Syndra é um champion bem redondinho, pô. We're excited to share with you. So later this year, we have a new top lane tank hailing from Shurima.
who I briefly mentioned in the last champion roadmap. This new champion will introduce a part of Shurima that we haven't explored yet. The city of Nezuma. Now, Azuma is an oasis city-state in the southern outskirts of the desert, and unlike the rest of Shurima, they don't bow to Azir. Situated on one of the only water sources for miles, the people of Nezuma had to compete with giant monsters just trying to stay hydrated. It was a hard-fought struggle, but they eventually claimed the oasis as their own and built their society around it. Now, 500 years later, this new champion leads the warriors of Nezuma to hunt those same monsters, using the rare resources they gained to build their infrastructure and weapons. Então, isso aqui tem muito a ver com a Nila também, né? Porque ela tem esse bagulho dela ficar lutando contra os monstros gigantes, né? A Nila deve ter algum cheguei com esse champion novo aí. As legendas são maravilhosas, foram legaisinhas. Fought one of the largest monsters the desert has ever known, creating his unique Entofos out of its rare regenerating hide. Entofos are huge, blunt weapons that can be used defensively, but at any moment, he can shatter them, revealing carefully crafted blades, capable of tearing through any foe in seconds. Soon after, the hide will regenerate back to its blunt form, so he can, like, bludgeon the crap out of you. It's honestly quite impressive to see. But you don't have to take my word for it. The entire city-state is basically permanently impressed by him. I mean, he's Kasanti, the pride of Nezuma. You don't get that title for nothing. So after Kasanti... Pô, esse champion aí parece ser promissor, né? Mas esse bagulho de quebrar a armadura, a gente tem isso em alguns... Não tem, acho que no LoL, nenhum campeão que tem essa dualidade. Porque assim, eu tenho quase certeza que tem um campeão do Dota que é muito parecido com isso. Só que eu não estou me lembrando do nome. Esse bagulho de cidades e vazio em Shurima, isso foi explorado no Legends of Runeterra, né? Você tem uma galerinha lá que é da... A Hell tem... A Hell não é assim. Tem isso sim, tem esse bagulho de Kisante, do Legends of Runeterra tem o pessoal que atira lá, que tá sendo... Né, tá sendo colonizado e tal. Mas tipo, tem isso no Pokémon. E tem isso no Pokémon. Talvez seja no Pokémon que eu tô confundindo e não no Dota. Que é tipo assim, um campeão que, sei lá, ele tem armadura, mas quando quebra a armadura ele fica mais forte em dano. Então, o Kisante é mais... É porque esse bagulho dos nomes, gente, meio que a Riot já colocou, tem a historinha do Caçadinho, que fala que o nome Caçadinho não era Caçadinho o nome dele, mas que é o nome de Shurima dele, usando K e tal. E como a maioria desses bagulho tá acontecendo lá, eu acho que os nomes do Void não são necessariamente do Void. É o nome que as pessoas que estão em Runeterra dão pro Void. Tô dando um mega chute aqui, tá? Igual tem... tem nomes que se dão, né? Tem nomes sim que se dão, tipo dos Darkin. Mas eu acho que é por isso. Caixa, Caçante... Enfim. Mas... Super legal, campeão Bruiser, então não é um true tank, porque se ele bate, ele não é true tank. Então é um lutador do top. Ele falou tanque, mas a mecânica que ele descreveu é de Bruiser, tá? Shell Smash! Exatamente, velho. É do Pokémon, tem o... No MOBA de Pokémon tem o caranguejinho que eu esqueci o nome, velho. Que tem tipo uma pirâmide nas costas. Pirâmide não, um quadrado, né? Um bloco. Esqueci o nome. Ele tem exatamente isso. Ele tem essa skill no Pokémon Unite. É sotaque jurimanês. Sotaque jurimanês, esse K de caçante. É o Crystal. O Crystal tem isso. Eu sabia que eu tinha jogado com isso em algum lugar. Eu achei que era no Dota. É exatamente o Crystal que tem essa habilidade. Tem uma build dele no Pokémon Unite que faz isso. Legal. Eu vou pular o Aurélio porque a gente já falou no vídeo de ontem. Se você não viu, vai lá. Hey everyone. Oh, we love the team. If I were there, he hounds me, dying bit. What you can do after Aurelian Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. One of the things the League community hounds me about constantly is wanting to see more Darkin champions. Darkin fans are like, throw me a frickin' bone here. And believe you me, I'm right there with you, barking for some Darkin. Then one night, at around 2:34 a.m., I woke up in a fever sweat. And at that moment, it hit me. I'm on the champions team. If I want more Darkin, I can just talk to the team about it.
And gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darkin as well. We love Darkin. So yeah, long story short, we're making a new Darkin assassin. So I know what you're gonna ask next. What's the weapon? Each Darkin is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is, we must know. And while I love watching you all squirm beneath my intricate yet vague champion roadmap teasers, I'm not gonna be that cruel today. The weapons are like the coolest part about Darkin after all. Enroleiro, hein? So this one was actually entrapped in a dagger, which is now a Darkin dagger, of course, because that's how that works. And here's what it looks like. Ooh, so edgy, so... Cara, isso aqui tá muito pelo olho, pelo jeito do olho. Tá muito parecendo que... Nossa, vai ser isso. Já tô acertando antes de acontecer. Eu acho... Ele falou que é uma assassina. Que é um assassino, na real. Eu acho que vai ser... A adaga vai ser uma mulher e vai ser um cara pegando uma adaga mulher. Quase certeza que eles vão fazer essa brincadeira, tá? Que, querendo ou não, tem essa associação. Que o Atrox é a guerra, o Varus é a peste que tem, né? O Caim é a fome e falta um, que é a morte. Que provavelmente será isso aí. Mas eu acho que vai ser um homem e a Darkin, que é a espada, a faca, né? Vai ser uma mulher que vai falar com ele. Isso eu acho que vai rolar, tá? Porque é a morte é feminino. Quer dizer, a morte né? so dark. And as to who or what got a hold of these daggers, well, you'll just have to wait and find out. Esse what aí, ele colocou uma letra maiúscula na legenda. Então ele não dá para entender se é uma pessoa. Ou um bicho, né? Esse é um dog que tem um dog com a adaga na boca. Another thing a lot of people have been asking to see progress on is the Ari update that we announced at season start. Well, the ASU team has been hard at work and is ready to share some art, like the final composition seen here. Legal, a área tava meio feia mesmo. Is close to complete, and the team is super excited to show you some of the progress on how she's looking in game. Look at all this. Eu vou até pegar isso aqui, compartilhar e mandar no grupo aqui porque. And here's a sneak peek of her updated VFX. Ari still has a ton of skins that also need to be updated, so she still needs a little more time in the Foxfire oven before we can get her in your hands. But you can see her sometime early next year. Assim, o rework visual só, porque a parte tipo, a parte de gameplay eles já fizeram, né? A orb ficou muito mais bonita. A área tá incrível, pô. A Riot quer vender. Quer vender skin da área. Tem jeito. On top of wanting a new Darkin, we've seen a lot of players asking us to expand on Ixtal. Está a terra daqui, I've also heard you asking for us to make a male enchanter. Well, I say, why not both? I'm happy to say we have right now, in very early development, a new male enchanter from Ixtal. The new champion will show a very different side to Ixtal, far from the lavish palaces Kiana grew up in. So take a look at this art teaser that the team working on him put together. Oh my God, they're so adorable. Bonitinho. Well, that's enough cuteness for now. So as promised, let's hear from Riot Foxon on the champion durability update and preseason. Eu juro pra vocês que eu tenho uma thumb exatamente sobre isso aqui, que é pra comentar se o patch de durabilidade deu certo. Eu tenho uma thumb preparada, só não fiz o vídeo ainda porque não vi a oportunidade. Talvez depois disso aqui. Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, aka Riot Foxon, lead game designer on the Summoner's Rift team. We work on things like balancing the game, in-game systems like the durability. Esse cara tá muito nervoso nesse aqui. Meu Deus. I've got a few things to cover today, so let's jump right into it. Ele tá tentando não mostrar que ele tá nervoso. A few patches ago, we launched the champion durability update. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. We've been closely monitoring the results, and after some targeted adjustments, we're really happy with where the update landed. Estão felizes. A lot of you mentioned how much you like the update, and that it feels good to have fights last longer with more chances for skill expression. And we're glad that it helped make League feel fresher. That said, we don't have plans to make changes of this size outside of preseason in the future,
unless it's really necessary. What we don't want is for huge changes like this to disrupt League's competitive integrity. Ah, não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Speaking of which, let's talk about our plans for preseason. É engraçado porque eu não lembro da pré-temporada ter saído tão cedo ano passado. Eu não sei se eu tô com uma impressão errada. Eu não lembro, mas sobre durabilidade eu vou falar muito no vídeo só sobre isso. Mas, cara, em geral o jogo ficou melhor assim, tá? Um resumo completo de tudo é isso. Marquei alguma coisa aqui sem querer. Similar to last year, we're making more targeted changes to various systems. Our multi-year goal is to bring everything in League up to modern standards before doing updates on the scale of Runes Reforged, Elemental Rift, or the item update again. Então, desceram um nível. We're updating systems including communication and vision, Legal. making the jungle more exciting and accessible, Já falamos and disso bringing aqui. back a familiar foe. Ah, o dragão. Chemtech. 100%. Our communication system is showing its age, especially in comparison to some of our other games. So we're giving it some much needed attention with new features that'll make it easier to communicate with your team and walk away with the win. Não vão colocar voice. Nem vem. To that, we're expanding our in-game ping system to allow for better communication with your team. Muito bom. The current system only lets you share very basic communications. And while we appreciate your ingenuity... Eles ignoram isso. Mano, é muita cara de pau, mano. Como? Isso é muita incompetência. Tipo, de verdade. Ele não devia... Esse é o tipo de coisa que você não fala. É tipo tabu em família. Não fala de comunicação, cara, porque não todo mundo sempre vai falar do voice. Pode ter 1 bilhão de ping. Não é isso que... Como você fala de comunicação, sendo que o seu jogo não tem comunicação em voz? Em 2022. More opportunity for clearer communication. The updated pings will include everything you already know and love, plus expanded vision options Sério. and a call to engage. We're also thinking about ways to emphasize pings with teammates. Não, agora a gente tem o GTA V aqui, ó. Pica. Call to engage. We're also thinking about ways to emphasize pings with teammates, plan macro strategy for objectives, and keep track of where pings are on the map, even if they're off your screen. In addition to the changes to communication, we're making some small improvements to the vision system, as it's a bit outdated. It's not super clear that you can swap vision trinkets, and it's definitely not clear how you can best utilize them. To that, we're exploring ways to make vision trinkets more intuitive. You'll be able to see how many wards you have on the Olha o wardzinha dele dando saltinho. exploring ways to make vision trinkets more intuitive. Ele corrigiu o ward pra ele. Por que você faz isso, Ward? Isso é uma das maiores expressões de habilidade, de suporte e de todas as outras roles. Então vai ficar sem coisa pro coach falar, cara. Porque o coach sempre podia falar Você conhece esse pixel aqui? Agora não. You'll be able to Pra quem não entendeu, essas wards, tipo essa aqui e algumas outras, elas precisam de alguns referenciais e você precisa de colocar no lugar certo. Porque assim, quando você passa da metade da parede, a ward vai pro outro lado. Só que o que ele tá mostrando é que você vai poder usar, tipo, o seu cursor ele vai te mostrar uma prévia de onde a ward vai cair, né? Ou vai, tipo, eu não dá pra entender se ele tá mostrando a prévia ou se ele tá arrumando. Eu acho que ele tá arrumando o cursor do cara. Que é incrível, né? see how many wards you have on the map and preview where they'll go when placing them in walls. Ele dá um preview, ele não arruma, ele dá um preview. Ele dá um preview, ele não arruma, ele falou aqui agora. Menos mal. Ainda é extremamente quebrado, mas eu vou falar pra vocês que essa é uma mudança que eu não gosto, mas eu entendo. Eu acho que tinha que ter sido assim desde o início. É o tipo de coisa que eu não sei se é legal fazer agora. Mas pra quem tá começando o jogo, é bem mais interessante. Mas eu acho que o ward era uma das coisas que tinha expressão de habilidade no elo mais alto e competitivo. Então, legal. É uma mudança que tem os dois lados. Esse aqui é perigoso, já falamos disso um pouco aqui.
Another focus this year is the jungle. We know it's often a highly stressful role Sim. where you need heaps of knowledge to be baseline proficient. Nem tanto. There's a lot riding on junglers, as they're often the backbone of the team's strategy, while sometimes getting unjustly flamed. Sempre. So we're looking to make some changes to make jungling more intuitive, and to help alleviate some of its more painful parts. Our first change is improving buff sharing. Donating buffs to your laners is an important part of being a jungler, but it feels bad to lose the gold, experience, and bonuses they provide. We're exploring a bunch of things to make this more painless to junglers, like buffs leaving behind a little friend that also has a buff, and a few other potential directions. Isso aqui é bem legal, desse bagulho de sempre que você fizer um buff, você vai deixar um buff, é literalmente a passiva do Ivern, só que eles vão ter que dar outra passiva pro Ivern. Deixar um buff mais forte, deixar mais de um buff. We're also looking at ways of improving jungle camp patience rules. The goal of this change is to make it so you don't get overly punished by accidentally pulling camps too far. You shouldn't have to know exactly what pixel to stand on to do red buff and raptors at the same time without one resetting. So we're making changes that will make it less punishing when that happens. We know some junglers like to hyper-optimize their clears, and we want that knowledge to be rewarded. We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn starting raptors and Shaco doing whatever it is he does. All this said, we're not trying to make mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling. We still want you to be rewarded for taking the time to master your role and champions. Fala logo! There are some other improvements we're exploring for the jungle, but it's Mostrou! still too early to share more, so we'll check back in later. Eu já mostrei pra vocês o bagulho do patch. É porque tinha vazado, né? Vídeo anterior, 2 anteriores. Meu Deus do céu, ele está de volta. The final preseason change we want to talk about today is the long-awaited return of everyone's favorite Drake, Fique com Deus. the Chemtech Drake. While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, she won't bring you back from the dead anymore. Instead, the new and improved Chemtech Soul grants more damage and damage reduction when you're low health. And when the Eu não lembro se ela dava redução de dano, ela dava só dano. Mas a alma, ele tá falando que a alma aumenta o dano quando você tá com pouca vida, deve aumentar bem mais, né? Chemtech Drake takes over the rift, the plants on the map mutate and become empowered. For example, Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards revealed enemies, and Blast Cone will take you further than ever before, like from... Que incrível! Pô, a gente tem que falar que eles acertaram quando eles acertaram. Esse dragão aqui ficou interessante. Eu não sei se vocês viram aqui, ó. Ó, ela vai bater a Florividente, ó. Isso aqui é a Florividente nova, ó. Eu não sei se você percebeu. Ela explode aqui tudo ao redor. E ela dá velocidade de movimento em direção ao cara, ó. Tá vendo? Tem uma setinha aqui, ó. Ó. Esse buff de movement speed. E é bastante movement speed, tá? Legal. Bem legal. And Blast Cone will take you further than ever before, like from blue buff to mid lane. We still have other plans for preseason, including the usual updates and tweaks to items and runes. And we'll share more information about our plans for these, and everything we discussed today as we get close to preseason. That's all I have today. Thanks for watching, and let us know what you think about everything you heard. Eu tô fazendo isso. I'll hand things back to Reeve to say goodbye. Thanks, Roxanne. Roxanne. So as you can see, we have a lot of exciting things in development. And as always, I've had a blast finally sharing all this cool stuff the team has been working on with all of you. Wait. Yeah? So I'm hearing that there is one last thing we forgot to show you all. You all remember the skin line you voted for at the beginning of the year, right? I think it was the Gothic skin line revamp. É. Well, our skins team has been hard at work reimagining that skin line, and they really want to share a bit of it. Eu tenho que colocar skin no final, velho. So it's time for me to say goodbye, bye, and time for all of you to see some sweet concept art for the new Fright Night skins. Ah, eu cheguei a ver esse vazamento. Então, tipo, Fright Night skins. Eu não acho tão legal, mas eu acho que quem joga de Draven vai amar isso aqui, né? Mas não é gótico.
É evidente. Gente, isso aqui é pouquíssimo gótico. Isso aqui é uma coisa diferente, pô. Isso aqui é um bagulho tipo de assassino mesmo em série. Eu acho que os Dravens vão curtir isso aqui. Mas claramente isso aqui não é gótico. É muito mais Halloween. Mas não é tão Halloween não, tá? Isso aqui não é tão Halloween não. Isso aqui é tipo meio punk, meio slasher. É mais slasher do que Halloween. Por que ele tem um Batman atrás? Que é isso, mano? Isso aqui. Ó. Oh. Detalhezinho na camisa, um cortezinho. O que é isso aqui? Ó. Oh. Acolchoado, hein? Essa ficou legal, mas é claramente Halloween. Se fala Fright Night. Fright Night. Isso é Halloween. Ela é o Beetlejuice, cara. Ela passou de Roberto Carlos pra Beetlejuice. Tá bem legal, mas é Halloween, não é Fright Night. Não é tipo gótico, claramente não. 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 Isso aqui é sério. Assim, o gótico parece um dente de alho. Coisa horrorosa. Sério, que bagulho horrível. Não é possível, mano. Será que o cara ficou. Com todo respeito ao artista. Mas, mano, isso aqui tá muito esquisito. De verdade mesmo. Isso aqui lembra tudo. Isso aqui lembra o Zé Gotinha, lembra o Dente de Alho. Mas não lembra o Gotti, não, gente. Tipo, o pessoal vai gostar, porque é meio tosco. O pessoal gosta de bagulho tosco. Mas, cara, o que é isso? A parte de Tim Burton é legal, mas não é gótico. E você pode escolher. Lembra o Estranho Mundo de Jack? Sim, lembra. Mas, gente, isso aqui lembra muito mais o Zé Gotinha. Que coisa horrível, velho. Com todo respeito. Ele não vai terminar nessa não, né? Ah, finalmente. Essa aqui ficou maneira. Essa aqui sim. Pô, essa aqui ficou... Não tem nada a ver com gótico. Mas é como se ele fosse lobisomem, né? Essa aqui... ficou interessante. Esse é o Trundle, gente. Esse aqui tá interessante. Essa aqui é a mais bonita de todas, tá? Então eles deixaram por último. Meio Bloodborne, meio diferente. Mas, mano, as outras são horríveis. Não horríveis. A Renata, ok. Ok. Isso aqui é aceitável. Tipo, a outra N era mais gótica que essa. Mas isso aqui é 100% Jack e 100% aceitável. É aceitável. Assim, ainda dá pra você questionar que a outra N era mais gótica que essa. Mas isso aqui não é ruim, não. Acho interessante. Lembra o Don't Starve Together também. Acabou com isso. Então tá. O que eu achei disso aqui? Gente, primeiro, essas coisas que quando a Riot faz esses vídeos, não entende errado não, mas sempre tem uma agenda maior pros vídeos, tá? Tipo, esses vídeos de atualização e esse tipo de coisa, é porque começaram a falar esse bagulho do LoL tá morrendo, que é mentira, que tá só com mais viewer e player do que nunca. O bagulho também de não sair champion novo. Quando começam a fazer muito burburinho, a Riot aproveita esse burburinho de hype negativo para transformar num hype positivo. E não tem nada de errado nisso. Sobre Olha Lençol, eu falei no vídeo passado, sobre as mudanças. Os champions novos. Legal, meio que eles entregaram todos os champions que vão vir. Tipo, deve vir mais um ou dois champions até o final do ano. Eu acho que 2. E depois os mais pra frente. Ou seja, vamos continuar a jogar Champions. Sobre o dragão, eles explicaram que o dragão vai ter a alma diferente, mas não falaram se o efeito normal dele vai mudar. Porque o efeito que eles deram pra arma era o efeito normal dele. Quanto mais low, você ganhava mais dano. A alma que era de poder de reviver. Aparentemente é bem parecido, né? Tem isso. Tem também a questão da comunicação, que foi um disparate. Não faz nenhum sentido você falar de comunicação sem falar de voice, né?
Mas assim, eu acho que a Riot tá acertando em muita coisa. Então a gente tem que dar o braço a torcer. Por exemplo, esse rework do dia parece legal. Esse bagulho da jungle é promissor, do cachorrinho tá com você. Tem também a questão que a gente tinha visto desse Dragon Chemtech novo com as plantas. Tem muita coisa legal e boas ideias. Eu acho que a ideia toda é eles falarem, pô, gente, pode ficar tranquilo, a gente tá desenvolvendo o jogo de vocês. Eu achei meme o bagulho da comunicação, mas todo o resto é bem legal. O update visual da Ari, esses reworks que estão prometendo, o próprio da Aurélia que a gente não falou tanto, falou no outro vídeo. Acho que foi tudo bem satisfatório. Acredito eu que antes do final do ano a gente vai ter um outro vídeo bem parecido com esse aqui, tá? Tipo, mas melhor e maior. Porque pro ano que vem, eu sinto que a Riot vai mexer no que eles não mexeram esse ano, porque ainda era um pós-pandemia. Eu acho que eles vão mexer mais no jogo. Esse ano eles vão ser mais tranquilinhos. Depois eles vão mexer mais, acredito eu. E, assim, o LoL 2023, não se enganem. Eu acho que vão ter os melhores eventos que a gente teve em um bom tempo. Porque esse evento da Star Guardian, pelo amor de Deus. E, tipo, esse feedback chega na Riot, tá? O evento, além de ser um evento estranho, foi um evento bugado. O material do evento não era tão legal quanto já podia ser. E era um evento bugado. Então, eu tenho muita esperança para 2023. Porque tudo que dá errado num ano, eles melhoram no outro. Ano passado, era gameplay, que o jogo era muito explosivo. Fizeram a durabilidade. Ano que vem, acho que essas coisas entre, por exemplo, as coisas de evento e algumas coisas de balanceamento vão melhorar. Acho que é um futuro brilhante pro LoL. Deixe seu comentário. Se você acha que os eventos vão piorar ano que vem, também deixe seu comentário. Quero ouvir. Muito obrigado quem acompanhou até aqui nessa meia horinha de conversa. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.